O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse homem cego do Evangelho, desse quarto domingo da Quaresma, representa todos nós. Ele nasceu cego, nós também nascemos cegos. Somos incapazes de ver Deus, somos incapazes de enxergar verdadeiramente o mistério de Deus, de compreender e até de acolher. Aquele homem vivia no templo, estava na sinagoga, ele não deixava de ir, mas ainda estava cego para as realidades divinas. Pode acontecer o mesmo também conosco. Viemos à igreja, participamos da missa, recebemos todos os sacramentos, praticamos as normas, as leis, e pode ser que ainda nós não encontramos. Deus. Não fizemos ainda, quem sabe, a experiência do divino. Por isso que esse homem também nos representa. Sozinhos somos incapazes de conhecer a Deus, de ver a Deus. Eu lembro de São Tomás de Aquino que dizia: ver-te, Senhor, é minha salvação. Santa Teresinha do Menino Jesus também, na sua vida, procurou, realizar essa grande meta na sua existência. Eu quero te ver face a face, Deus, meu Jesus, quero te ver o teu rosto. São Francisco de Assis, da mesma forma, ele disse, e os seus discípulos transmitiram também esta meta da vida de Francisco de Assis: eu quero tocar e ver a bondade de Deus. O ser humano, sem ver a Deus, ele caminha neste mundo como cego, perdido. Ele se torna um mendigo, totalmente
podemos dizer, parado, incapaz de caminhar, de descobrir também o sentido e a direção da sua vida. Aquele homem estava no templo, estava na sinagoga, mas num determinado momento da vida dele, e aqui eu devo ressaltar, que ele já tinha uma virtude, mesmo não tendo a experiência de Deus ainda, mesmo não enxergando ainda a Deus, ele estava lá no lugar de culto, rezando. Em um determinado momento, o próprio Deus se manifestou na vida dele. Eu vou retomar as palavras iniciais do evangelista. Repita com o padre: ao passar. Ao passar. Jesus viu um homem cego de nascença. O homem cego de nascença. Jesus é aquele que vê, que enxerga. E ele vê e enxerga além das aparências. Só Deus é capaz de fazê-lo desta forma. Ele viu aquele homem. Olha a segunda atitude de Jesus em relação a ele. Repita com o padre: e cuspiu no chão. E cuspiu no chão. Aqui uma referência ao Gênesis. O que Jesus vai fazer na vida daquele homem? É uma nova criação. Como é que Adão foi feito? Não só da terra, da poeira. Diz a narração, o autor do livro de Gênesis, que Deus fez da terra um barro. E ali, a partir desta ação de Deus, vai criar o primeiro homem e, consequentemente, a primeira mulher. Aqui a saliva quer dizer, né, o divino que age. A terra lembra o humano. Então, em Jesus, essas duas realidades se fazem presente. Ele é humano, mas também ele é divino. Então, essa segunda atitude é muito importante. Ele toca. Então, primeiro ele vê. Depois ele toca com esse barro nos olhos desse homem. E agora vem a terceira ação que Jesus pede ou faz em relação a esse homem. Repita com o padre: e colocou-a sob os olhos do cego. Sob os olhos do cego. Viu o homem cego. Viu o homem cego. Cuspiu no chão. Cuspiu no chão. Fez a lama com saliva. Fez a lama com saliva. Colocou-a sob os olhos do cego. Colocou-a sobre os olhos do cego. E agora vem o mais importante. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. 3 ações maravilhosas de Deus na vida daquele homem cego, marcado pela escuridão, não tinha perspectiva de vida, não tinha luz, não sabia como caminhar sozinho. Deus vê, Deus recria novamente, e Deus dá uma ordem. Aqui a palavra de Jesus, que ele é chamado também a observar. Então Deus age, mas aquele homem também precisa fazer a sua parte. E agora vem o mais bonito, repita com o padre: o cego. O cego. Foi. Vamos imaginar o cego saindo do templo de Jerusalém, lugar alto. A piscina de Siloé ficava na baixada, numa descida longe. Imagine as escadarias. Eu vou tentar aqui imitar, Henrique, esse homem cego. Me ajude, gente. Jesus viu. Jesus tocou com barro nos olhos e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Não disse para alguém acompanhá-lo. Ele foi sozinho. O que fez ele chegar até lá? A palavra de Jesus. Ele confiou nessa palavra. Jesus viu-me, Jesus tocou-me e Jesus falou-me: vá, faça a tua parte. Ele confiou em Jesus.
Provavelmente andou devagarinho até a piscina que é uma referência ao batismo, a pia batismal, é a fonte divina que todos nós um dia fomos também mergulhados. Quando éramos pequenos, provavelmente estávamos com os olhos fechados, quando nosso papai e mamãe nos levaram até a pia batismal. Vamos repetir a resposta do homem. O cego foi. O cego foi. Lavou-se. Lavou-se. E voltou enxergando. E voltou enxergando. Não bastou Jesus ver, não bastou Jesus tocar, mas ele teve que fazer um caminho de conversão, de mudança, confiando na palavra de Jesus. A partir do momento que ele responde afirmativamente esta palavra, a sua vida se enche de luz. Ele não colocou nenhuma resistência. Você não observa na narração o cego reclamando, o cego dizendo: como é que eu vou chegar lá? Você não observa ele colocando nenhuma dificuldade. Ele remove todas as resistências e empecilhos para poder ver, para poder ter fé. Portanto, amado irmão, amada irmã, quem tem fé enxerga coisas que quem não tem não enxerga. Eu lembro de Raquel de Queiroz, a escritora, a primeira brasileira a fazer parte da Academia de Letras. No final da vida ela disse: eu admiro aqueles que têm fé, porque eu gostaria de ter fé. Nessa fase da minha vida eu não consigo ter fé. E não ter fé nessa fase da vida me gera uma grande tristeza, uma grande frustração. Então, amado irmão, amada irmã, façamos sempre essa experiência da fé, nos abrimos à fé, cultivemos a fé. Não permitamos que as nossas orações sejam feitas sem fé. Não permitamos que as nossas missas sejam celebradas sem fé. Não permitamos que a nossa comunhão, a nossa Eucaristia que recebemos, seja recebida sem fé. Que a fé possa ser o grande tesouro que nos mantém também em pé. Diante de todas as situações que a vida poderá apresentar, quem tem fé sempre vai encontrar um caminho, vai encontrar uma saída, uma solução. É o próprio Deus que vem em socorro desta pessoa, como aconteceu na vida daquele cego. Deus veio ao encontro dele. E quando ele percebeu que Deus estava querendo ajudá-lo, ele se deixou conduzir. É bonito que na narração, primeiramente, quando ele é questionado quem fez isso na vida dele, inicialmente ele diz: foi um homem. Depois questionaram ele de novo, ele responde: é o profeta. Mas no final ele reconhece quem realizou esse grande milagre na sua vida. No finalzinho do Evangelho, repita com o padre: ele exclamou. Ele exclamou: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. E prostrou-se diante de Jesus. A fé fez reconhecê-lo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Não só em palavras, né? Mas em obras. Ele indicou com seu agir que Jesus é Deus, quando ele dobrou os joelhos diante de Jesus. Então peçamos, amado irmão, amada irmã, nesse quarto domingo da quaresma, uma fé muito mais forte, uma fé que de fato seja luz, uma fé que nos ajude também a trilhar as escuridões que a vida pode nos apresentar. Aquele homem estava cego, e a vizinhança, os fariseus sobretudo, queriam saber por que ele foi libertado. Porque a cegueira naquele tempo era entendida como fruto do pecado.
Ele estava cego e sofrendo porque pecou muito. E Jesus ignora, isso não é verdadeiro. Ao ponto que Jesus vai dizer, ele é cego para que as obras de Deus se manifestem nele. O que isso quer dizer? Às vezes os nossos sofrimentos e escuridões, quando Deus permite, é para que nós possamos perceber o quanto Ele é indispensável na nossa vida. Como agiu na vida daquele homem, Ele também pode agir na nossa vida nos momentos de maior fragilidade e escuridão. A gente não tem resposta para todas as situações que a gente vive. Não temos respostas. Samuel, na primeira leitura, Deus disse, vai lá, olha, o pedido de Deus a Samuel, vai lá na casa, de Jessé de Belém, e unge o novo rei de Israel. Lá foi Samuel, mas Jessé tinha muitos filhos. O primeiro que Samuel viu era um filho alto, forte, e Samuel disse, esse é o rei, vou terminar logo a minha missão, vou ungí-lo e voltarei para casa. Mas Deus foi dizendo para Samuel, não é esse. Aí Jessé apresentou o segundo filho, também não é esse. Apresentou o terceiro, todos os filhos que estavam na casa. No final, Deus diz a Samuel, falta um, é esse que você deve ungir. Era Davi que estava lá, apacentando o rebanho. E é bonito quando Deus diz a Samuel, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Quem tem fé consegue descobrir coisas escondidas. Quem não tem fé, julga e avalia a vida a partir daquilo que vê aparentemente. Então até Samuel foi ajudado por Deus a cumprir a sua missão. Imagine nós, o quanto nós precisamos de Deus também para sermos luz na vida de tantos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.